irmãos, eu contei ao meu pai, que faleceu em 2011, o resumo da carta aos Hebreus, e perguntei a ele se ele sabia alguma maneira de introduzir a mensagem aos Hebreus. E o meu pai, que nasceu em 1935 e que teve uma educação, talvez a gente pudesse chamar daquela época, ele se lembrou de uma fábula de Esopo. Esopo foi um fabulista, um homem que escrevia histórias, grego, viveu no século VI antes de Cristo e provavelmente você já ouviu alguma das histórias, das fábulas de Esopo. Se não ouviu a história por si, num livrinho de histórias e de fábulas, talvez tenha visto algum desenho do Pica-Pau, algum desenho de Walt Disney. Eu já vi vários e eu me lembro dessas histórias. Vamos aos exemplos? A cigarra e a formiga. As formigas ficaram trabalhando durante todo o verão e a cigarra lá tocando seu violão. Quando chegou o inverno, as formigas tinham que comer e a cigarra, que viveu de maneira boêmia, estava em aperto. Ou da raposa e das uvas. A raposa que ficou tentando alcançar as uvas para comer e quando não conseguiu falou, não queria mesmo, está verde. E de onde vem a ideia? Quem desdenha quer comprar. E Esopo usava os animais para contar histórias. E as suas histórias atravessaram os séculos. E o meu pai se lembrou de uma que encaixa muito bem aqui na Epístola aos Hebreus e que eu não conhecia. E que é a história de um cachorro que pegou um osso bem carnudo e colocou o osso na boca e estava andando. Você consegue imaginar, né? Quando o cachorro pega a bolinha, pega o osso e sai andando, ele sai todo, né? Todo faceiro, todo feliz. E ele resolveu andar por cima de uma pontezinha. E havia água cristalina ali embaixo. E ele então resolveu andar por cima da ponte, e quando ele estava andando por cima da ponte, ele olhou para baixo, ele viu um outro cachorro, com um osso maior do que o dele na boca. O cachorro não teve dúvida. Ele pegou e largou aquele osso que ele estava carregando e pulou, para pegar o osso maior do outro cachorro que estava lá. E aí, você sabe o que aconteceu? Ele perdeu o osso que ele estava segurando, porque a correnteza levou, e ele não conseguiu pegar o osso do outro cachorro, porque era ele mesmo, era o reflexo dele dentro da água. Esopo conta essa história para falar sobre ganância. A gente nunca está satisfeito com o que tem, às vezes, não é verdade? A gente olha para o nosso osso na boca e fica com inveja do osso do outro que é maior. Só que a história, da maneira como meu pai me contou, e a relação que ele fez é um pouco diferente com a mensagem da carta aos Hebreus. Esopo contou essa história para falar de ganância. Vamos fazer justiça aqui à mensagem do Esopo. A ideia do Esopo era, fica satisfeito com o que você tem, para de cobiçar o dos outros, olha a loucura desse cachorro. Mas, o ponto que captou a atenção do meu pai, quando eu ouvi o resumo que eu fiz para ele da história aos Hebreus, foi diferente. Foi que o cachorro largou a realidade para perseguir a sombra. Essa é a ideia. Ele largou o osso de verdade que ele tinha na boca para correr atrás de uma imagem do osso, que nem osso era. Não dava para se alimentar daquilo que o cachorro viu, e ele deixou o verdadeiro alimento e foi atrás de uma ilusão. Bom, nesse sentido, essa história que Esopo conta se identifica muito com a Epístola aos Hebreus. E como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso com base naquilo que chamamos de leitura espelhada. Todo mundo que já viu alguém conversando ao telefone e não podia colocar a ligação no Viva Voz, porque hoje em dia a gente pode fazer isso, já sabe como é que é. Você atendeu a ligação de alguém e fala, mas você, uma hora dessa, você já concluiu, não é uma pessoa que está ligando assim por assunto qualquer, não. Deve ser coisa importante. Aí você fala assim, mas machucou muito? Aí você fala, alguém caiu, né? E onde que está? Já tiraram do local? E a moto? Levou para onde? Está no guincho? Tá? Você já sabe que, né? E então, o ferimento da cabeça, está inchando muito? E aí você já sabe, né? O capacete não segurou, e você nem ouviu a história toda, mas tendo ouvido essa parte da conversa, você sabe dizer que alguém caiu de moto, teve um acidente, machucou a cabeça e tudo mais. Nós fazemos isso quando lemos as cartas da Bíblia. Nós não temos alguém que nos diga assim, a carta aos Hebreus foi escrita nesta e naquelas circunstâncias.
Nós temos só metade da conversa telefônica, a gente não ouviu os interlocutores. Mas, quando nós olhamos a carta aos Hebreus, nós conseguimos tirar várias conclusões, por causa dos assuntos que são tratados e por causa das coisas que são pressupostas pelo escritor sagrado. Já começa por aí, a gente não sabe quem foi que escreveu. O seu autor é o único autor anônimo do Novo Testamento. Isso foi, durante um tempo, um obstáculo até mesmo para que a igreja recebesse a carta aos Hebreus como um documento inspirado pelo Espírito Santo. Isso porque o carimbo de autoridade de um documento para que fosse considerado palavra de Deus inspirada, vinha através dos apóstolos. E sabemos que esta carta não foi escrita por apóstolo algum. Lá no capítulo 2, o seu autor diz que sabe daquelas coisas porque aqueles que primeiro foram testemunhas oculares disso, lhe haviam contado. Então, o autor não era uma testemunha primária, ele não era um apóstolo. No entanto, a clareza da carta e a propriedade com que ela faz ligação entre o ensino do Antigo Testamento e o ensino do Novo Testamento é tão grande, e sua aceitação na igreja primitiva foi tão tranquila, depois de superada a questão da autoria, que então hoje nós temos um documento inspirado em mãos e sabemos que é Deus nos falando aqui. E esse autor anônimo, alguns acham que foi Barnabé, outros acham que foi Apolo. A gente sabe que é um homem, tem uma palavrinha na língua grega no capítulo 2 que diz que foi um homem. Então a ideia de que foi Priscila parece não ser correta, porque a língua grega nos dá essa pequena pista, mas é só. Mas esse homem era alguém que conhecia muito, mas muito mesmo, o Antigo Testamento. E ele conhecia o Antigo Testamento não simplesmente na sua tradução, na sua versão original no hebraico, mas ele conhecia a sua tradução para a língua grega, feita no século 3 a.C., a chamada Septuaginta. E nós sabemos disso por causa das muitas citações que ele faz, e de como ele relaciona o que está escrito no Antigo Testamento com o Novo. E esse irmão anônimo, que conhece muito bem a Escritura, está conversando com outros irmãos a respeito de algum assunto. Como é que a gente consegue saber que assunto é esse? Bom, nós sabemos que os irmãos que estavam recebendo a carta eram judeus. E como é que nós sabemos disso? Porque ao longo da carta, ele fala a respeito do sumo sacerdote, ele fala a respeito da lei, ele fala a respeito dos anjos. E ele vai falar que Jesus é melhor do que tudo isso. Bom, se fosse para falar com alguém que nunca foi ao templo para oferecer um sacrifício, e nunca conheceu um sacerdote, por que um escritor sagrado ia falar que Jesus é melhor que o sacerdote, sendo que ninguém nunca deu valor ao sacerdote, ou nem entendia a importância de um sacerdote? Ele usa exemplos também de pessoas que trabalhavam no templo e tiravam o seu sustento do templo, o que nos dá uma ideia bem segura de que os leitores originais desta carta eram pessoas que trabalhavam no templo, provavelmente sacerdotes. Você já estudou o livro de Levítico aqui na igreja e sabe que quando alguém cometia um pecado, ia até o tabernáculo para oferecer um animal em sacrifício. E que o sacerdote que presidia aquela cerimônia tinha o seu sustento vindo daqueles próprios animais. Partes da carcaça do animal eram destinadas ao sacerdote. E essas ideias todas são tratadas aqui com naturalidade na carta aos Hebreus. Por isso é que ela chama carta aos Hebreus, carta para os judeus. Nós sabemos que os destinatários eram judeus. Mas o que estava acontecendo com os judeus, que conheciam todo o sistema do templo, conheciam os sacrifícios, conheciam a lei de Moisés, conheciam tudo o que se referia ao Antigo Testamento, para que esse autor, que nós não sabemos quem é, escrevesse essa epístola. Nós lemos no começo do culto que eles haviam suportado a prisão, que eles haviam suportado o espólio de seus bens, que eles haviam suportado a vergonha pública, o opróbrio, essa palavrinha incomum, e que eles haviam sido perseguidos, mas tinham permanecido. E quem teria sido tratado desta maneira naquela época? E a resposta é: um judeu que se tornou cristão e que passou a ser perseguido por outros judeus
que não receberam Jesus como Messias. Ou seja, se todos os judeus tivessem se tornado cristãos, se todo o povo de Israel soubesse que Jesus era o Messias, então não haveria dois judaísmos. Haveria judeus que entenderam o Messias e que o receberam e que o adoraram. Mas você já leu no Evangelho de João, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não foram todos. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que nem todos os que são de Israel são de fato israelitas, dando a ideia que nem todo mundo que era do povo que Deus separou para dar a esse povo a sua lei, a sua palavra, nem todo mundo recebeu a palavra viva, o verbo encarnado, quando veio. Nem todo judeu adorou a Cristo. Agora, nós temos então dois grupos de judeus. Os judeus que sabem que Jesus é o Messias e os judeus que se recusam a admitir isso. E agora, os que se recusam a admitir Jesus como Messias perseguem os outros. E por que eles perseguem? Por inveja, por domínio, por poder, por guerra política. E o que está acontecendo com aqueles que estão sendo perseguidos? Eles estão enfrentando grandes dificuldades. E aí, então, quando a gente vai ler o texto, a gente percebe que esses irmãos que receberam a carta foram muito provavelmente expulsos das instituições judaicas. Eles já não podiam, por exemplo, frequentar o templo. Eles já não eram mais admitidos na sinagoga, pelo fato de que eles haviam crido em Jesus. Você não precisa abrir, mas se você quiser, você pode acompanhar. Capítulo 13, versos 12 e 13. Diz assim: por isso que Jesus também, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Eu cheguei a comentar aqui com os irmãos que quando um animal era morto pelo pecado de alguém, no Antigo Testamento, a sua carcaça era queimada do lado de fora do acampamento. Porque o pecado estava sendo levado para longe, e aquele animal carregava o pecado em si. E expliquei também que Jesus Cristo foi crucificado fora dos limites da cidade de Jerusalém, porque ele levava sobre si os nossos pecados, ele era a oferta pelo pecado. E o escritor sagrado aqui está dizendo, Jesus não sofreu fora das paredes de Jerusalém? Ele não sofreu fora das portas do templo? Pois é, nós temos que ir atrás de Jesus. Então nós precisamos também sofrer junto com Jesus fora destas instituições que agora nos recusam. Ou seja, tornar-se cristão para aqueles irmãos do passado que eram judeus foi um baita problema. Por quê? Porque de uma hora para outra eles perderam suas atividades sociais. Eles perderam seu pertencimento institucional. Eles que passaram a vida toda indo todo sábado à sinagoga, já não podem mais. Eles que 3 vezes por ano iam até o templo para fazer as festas religiosas, já não podem mais fazer isso. Eles que tinham parentes que trabalhavam no templo, agora estão indispostos com a parentela ou com outros colegas de profissão sacerdotal, e de uma hora para outra a vida fica extremamente complicada. E por causa disso agora, eles estavam tentados a desistir de Cristo. Receber Jesus não foi algo que veio desacompanhado de problemas. Quando eles creram em Cristo, muita coisa mudou na vida deles. No capítulo 10, verso 38 e 39, nós podemos ler um pouco a respeito disso. Nós lemos o seguinte: o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eles não eram pessoas que estavam recebendo a Jesus com tranquilidade, mas eram pessoas que estavam sendo advertidas, incentivadas, encorajadas a permanecer fiéis a Jesus, mesmo no meio de todas essas dificuldades. Quando você vai ao capítulo 10, verso 32 a 34, você vê aquilo que eu já mencionei anteriormente, que eles, depois de iluminados, sustentaram grande luta e sofrimentos, expostos como espetáculo, possivelmente jogado às feras para o divertimento das massas. Você vai ver aqui que foram expostos ao opróbrio, à vergonha pública e a tribulações, e outras horas se tornaram sócios, coparticipantes de outros que foram tratados assim.
O verso 34 diz que eles se compadeceram de quem tinha sido preso e que eles aceitaram que os seus bens fossem tirados. Já pensou? Você perde os amigos, você perde o prestígio, você perde a profissão, você perde a fonte de sustento, você perde o sossego, você perde a honra. Tudo porque você se tornou um cristão e os judeus que são seus companheiros de sangue não aceitam isso e te perseguem. Era para essas pessoas que o autor sagrado anônimo estava escrevendo. Seus líderes, os líderes cristãos, haviam suportado muita luta também. Capítulo 13, verso 7, lemos assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Qual deveria ter sido esse fim da vida dos líderes? O martírio. Aliás, a palavra testemunha na língua grega é exatamente mártir. E por que nós associamos martírio a testemunho? Porque quem falava que Jesus era o Filho de Deus, morria. Então essa é a questão. Capítulo 13, verso 3, diz que alguns ainda estavam presos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles. E nós olhamos para tudo isso e pensamos, não estava muito fácil não. E se eles continuassem nessa vida, o mesmo poderia acontecer com eles. E é por isso que no capítulo 12, no verso 4, o escritor sagrado diz assim: na sua luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Qual é a ideia? Continuem firmes, continuem ao lado de Cristo, ainda que isso significa que vocês tenham de morrer. Essa é a ideia. Mas como o escritor sagrado vai dizer para eles? Continuem firmes. Lembrando a fábula do Esopo, o cachorro estava segurando um osso de verdade. E olhou para a água e viu um osso que lhe parecia mais interessante. E aí ele larga o que é verdadeiro para correr atrás do que é só uma imagem enganosa. O escritor sagrado vai dizer aos nossos irmãos hebreus do passado: não façam essa troca, não deixem Jesus. Por mais que vocês estejam sofrendo, vocês estão agarrados àquele que é o verdadeiro Filho de Deus. Vocês estão agarrados àquele que é perfeito. Todas as outras coisas do Antigo Testamento, o sistema de sacrifícios, o templo, o sacerdócio, o judaísmo, a lei, tudo isso era uma sombra de Jesus. Tudo isso apontava para Jesus, mas não é Jesus. Agora vocês estão com o osso na boca. Agora vocês estão de posse de toda a verdade de Deus. Não desistam. O cachorro da fábula de Esopo foi tentado a trocar o osso verdadeiro pela sua imagem por ganância. Mas os nossos irmãos hebreus estavam sendo tentados a trocar Jesus, que é a substância, pelo judaísmo sem Cristo, que é só a sombra do Jesus que haveria de vir, por conforto, por sossego, por um pouco de paz, para não serem perseguidos. E o nosso irmão que escreve aqui com autoridade inspirada pelo Espírito Santo diz: não façam essa troca. Essa troca não é boa. Jesus Cristo é melhor. E aí então o argumento que ele vai apresentar ao longo da carta é: prestem atenção, Jesus é melhor do que tudo o que os outros têm. É melhor ter Jesus, ainda que seja debaixo de sofrimento, de perseguição, de prisão, de martírio, de espólio dos bens, de vergonha pública. Ainda é melhor ter Jesus, porque Jesus é superior a todas as outras coisas. Então, o escritor começa a dizer que Jesus é superior a toda a revelação anterior. É assim que Hebreus começa. Tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais através dos profetas, hoje ele nos fala em Jesus. Bom, então a revelação que Jesus traz é superior. Havia uma tradição no judaísmo, e que agora para nós não é simplesmente uma tradição, é um fato, mas ela não estava registrada até então, de que Moisés havia recebido as tábuas da lei por meio de anjos. Quando você lê no livro do Êxodo, você não sabe disso. Não está escrito lá no livro do Êxodo que anjos entregaram as tábuas da lei para Moisés. Mas o escritor aos Hebreus pressupõe isso como verdadeiro, e é lógico então que isso é verdadeiro. Então nós vamos lá e vimos o escritor dizendo assim:
foram anjos que entregaram a lei a Moisés, mas Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior à lei. Havia um sumo sacerdote, Arão, Jesus é superior a ele. Houve um libertador que entregou o povo de Israel na terra prometida, Josué, Jesus é melhor do que Josué. E assim o escritor sagrado vai mostrando àqueles irmãos que Jesus é melhor do que tudo o que eles poderiam ter nesta vida. E que a vida com Jesus, ainda que marcada por sofrimentos, era uma vida melhor do que a vida sem Jesus, cercada de conforto e comodidade. Essa é a mensagem dessa carta. Porém, ele sabe que não está fácil. Como diz a frase do para-choque de caminhão, falar de mim é fácil, difícil é ser eu, né? Não é verdade? Quando a gente fala para o outro, calma, normalmente a gente está numa situação tranquila, quem está no aperto é o outro. E como é então que o escritor sagrado vai encorajar os nossos irmãos do passado? Aqui então no capítulo 6, a partir do verso 12, a gente leu essa parte no culto também, né? Vamos pegar do 11. Nós desejamos que continue cada um de vocês mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Gente, aguenta firme, não desiste não, vai até o fim, mantenha aquela mesma força que vocês já mostraram no começo, quando vocês já suportaram aquelas provações e não desistiram. Força aí pessoal, aguenta, só mais um pouquinho. E aí no versículo 12, que é a sequência, ele diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Com fé e com paciência, que é o significado de longanimidade, você vai herdar as promessas. Ânimo também é a ideia de fôlego. E quando você tem um longo ânimo, ou um longo fôlego, e algumas ideias parecidas têm a ver com um longo nariz, você acaba chegando lá. Você já viu alguém que estava fazendo aquele exercício de paciência e não falou nada, só fez assim? Esse é o longânimo. Entendeu? Você viu o filho fazendo aquela bagunça, deu uma vontade de esganar, mas você fez a oração, Deus me dá paciência, porque se me der força, eu esgano. Me dá longanimidade, me dá um ânimo longo, me dá um fôlego aqui. E aí, então o escritor está dizendo assim: fôlego, ânimo longo, paciência, vocês vão herdar as promessas. Que promessas? A promessa de que haverá um futuro glorioso, haverá um descanso eterno, haverá uma existência eterna bendita com Deus no descanso final, no novo céu e na nova terra. Mas como ele tratou da ideia de promessas, ele para aqui no capítulo 6, no verso 13, e faz um parênteses. Deixa eu falar com vocês aqui. Deus prometeu. Tenha paciência, porque você vai ganhar o que Deus prometeu. E aí ele fala que quando Deus fez a promessa, ele jurou. E aqui é importante abrir um parênteses aqui. Nós ouvimos muito na igreja que crente não jura. Porque tem lá um versículo, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Quando você falou que sim, é porque sim. Quando você falou que não, é porque não. E o que passar disso vem do diabo. Não jureis. Aí você fala assim, mas peraí, pode jurar ou não pode? E a gente precisa entender bem isso daí. Porque pode jurar sim. Mas tem condições, tem critérios. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, para a gente ler rapidamente isso aqui, para ver se fica mais claro. Capítulo 23 de Mateus, a partir do verso 16. Mateus 23, 16. Eu vou ler o texto na versão internacional que está projetada aqui, se você quiser acompanhar na projeção. Ai de vocês, guias cegos, porque vocês dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não significa nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado pelo seu juramento. Você conhece isso? Você já ouviu falar? Eu prometi, mas não valeu nada porque eu estava com o dedo cruzado aqui atrás das costas. Ah, malandrão. Né? Eu prometi, mas não valeu porque eu estava de perna cruzada. Não valeu porque eu estava de braço cruzado. E aí é figas, aí é pix, aí não vale. Sem vergonha você. Sem vergonha.
E você acha que isso é novidade? Na época de Jesus já tinha também. E eles diziam assim: eu juro pelo santuário, pelo templo. Mas aí eles falaram: não, o importante não é o templo, o importante é o ouro que tem lá dentro. Então o juramento pelo templo pode descumprir à vontade. Mas o juramento feito pelo ouro do templo, aí tem que cumprir. Gente, sem vergonhice. Aí então, Jesus diz no versículo seguinte: cegos e insensatos, o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, que era o lugar onde se matavam os animais, isso não significa nada. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, então fica obrigado. Esse é o problema. O problema não é jurar por si. O problema é jurar cheio de reservas, cheio de estratégias, cheio de figuinhas, cheio de exceções. Esse é o problema, ok? Então, o texto segue e você vai vendo ali, o que é mais importante, a oferta ou o altar, né? Jesus está fazendo o mesmo raciocínio. Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Note que Jesus concebe a ideia de que alguém jure. Nesse texto aqui, ele concebe a ideia. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita, que é Deus. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Então, você percebe claramente a ideia, né? Agora esse versículo já não se refere mais. Mas você percebe claramente a ideia. O problema não é jurar. O problema é jurar com esquema. O problema é jurar com reservas. O problema é jurar com sem vergonhice. E tanto é verdade isso, que quando você pega, por exemplo, Pilatos, querendo saber de Jesus, se ele é de fato o Filho de Deus, Pilatos diz assim: eu conjuro você. Conjurar significa assim: eu peço a você que me responda debaixo de juramento. Você é o Filho de Deus? Porque o Pilatos estava cismado. Lembra que a mulher dele veio falar para ele: não te mete com esse injusto. Eu tive um sonho e tal. E Pilatos vem falar com Jesus: eu conjuro você. Jesus não diz para ele assim: para com isso, não pode jurar não. Jesus responde: eu já falei, mas vocês não querem crer. Você entende? Não há problemas em jurar, mas tem regra. Como é que você jura? Bom, um dos textos que nos explica na Bíblia como jurar é esse aqui, é Hebreus capítulo 6. Diz o texto aqui no verso 13, que Deus não tinha ninguém por quem, superior a ele, por quem jurar. E aí então, o verso 16 explica: os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. O que nos é superior é uma autoridade maior do que nós. É uma fonte de garantia mais confiável do que a nossa humanidade pecaminosa. Então, quando nós vamos asseverar, vamos afirmar uma verdade solene, é lícito que juremos por Deus. É lícito que façamos isso. E talvez você não tenha percebido a importância disso, mas todos nós fazemos juramentos. Quando você se casa, por que é tão importante se casar diante de Deus? Porque você está fazendo o juramento: eu serei fiel a você na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na fartura ou na necessidade, até que a morte nos separe. Um juramento solene. E quem é a testemunha disso? É Deus. Quando você vem fazer a sua pública profissão de fé para se tornar membro da igreja, você está dando a sua palavra e está tomando Deus como testemunha. E votos para os presbíteros que serão ordenados, para pastores que são ordenados, são votos solenes, são extremamente sagrados. E quem é a testemunha disso? É Deus. E Deus fez a promessa para Abraão. Só que o Abraão estava com dificuldade, porque você já está acompanhando a história na exposição de Gênesis, nós vamos voltar a ela na semana que vem, se Deus quiser. Mas você está vendo, Abraão esperou 25 anos até o filho chegar. E em alguns momentos da história ele duvidou, ele fraquejou. E Deus vem até Abraão e jura. Se jurar fosse tão errado, você acha que Deus jurava? Jurar é tão adequado que o próprio Deus faz um juramento a Abraão. E ele diz que vai cumprir aquelas promessas. E aí então, quem seria a autoridade superior a Deus, que Deus invocaria para jurar alguma coisa para Abraão? Existe alguém maior do que Deus possa pegar como testemunha do seu juramento? E a resposta é não. Então Deus tem que jurar por si mesmo. E você deve conhecer o hino Ao Deus de Abraão louvai,
que tem uma estrofe que diz assim: meu Deus por si jurou, e eu nele confiei. Por quê? Porque Deus jurou por ele mesmo. Não tem como ele fazer um juramento por alguém maior. E é exatamente isso que o escritor sagrado está dizendo aqui. Olha, aguenta firme. Capítulo 6, verso 12. Tenha longo ânimo, paciência, fé, porque você vai herdar as promessas. E falando em promessa, a promessa que Deus fez para Abraão foi uma promessa que Deus ainda carimbou com um juramento. Deus não tinha ninguém maior do que ele por quem jurar, mas ele jurou por si mesmo. Os homens tentam juram, né, invocando alguém maior do que eles, mas Deus, não conhecendo ninguém maior, jurou por si mesmo. E aí o texto então avança. Verso 17, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós. Quais seriam as duas coisas que não podem mudar? Primeira, a promessa. Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre? Ele cumpre. Precisava Deus ter jurado por cima da promessa? Não, porque é impossível que Deus minta. E, aliás, quando a gente vê a última genealogia da Bíblia, que está lá no Novo Testamento, onde você vê que de Abraão foi indo, chegamos em Jesus, o anjo Gabriel vai falar com Maria, e ele fala, você vai dar à luz, e ela diz assim, mas espera aí, eu não tenho relação com homem algum, como é que vai ser isso? E o anjo diz assim, para Deus não vai ter impossíveis em nenhuma das suas promessas. E o que é que você vê? Você vê a lista de todos os descendentes até chegar exatamente em Jesus. Suas promessas foram cumpridas. Não haveria necessidade alguma de juramento. Se não precisava jurar, se Deus não precisava jurar para cumprir a sua promessa, por que você acha que Ele jurou? Foi por causa da gente. A gente é que é fraco. A gente é que precisa olhar para isso. Então o escritor sagrado está dizendo assim, olha para Deus. Deus pode mentir? Não. Pois é. Pois Ele prometeu. E as suas promessas nunca falham. Mas Ele não apenas prometeu, Ele jurou por si. A reputação de Deus está em jogo. Se Ele não cumpre o que Ele prometeu, Ele não é Deus. Se Ele não cumpre o que Ele jurou, Ele não é confiável. Você acha que Deus colocará a sua reputação em risco dessa maneira? Se é assim, então, tenha paciência, porque Deus não vai mentir. E agora olhe para o seu juramento e para a sua promessa e tenha forte alento, encorajamento, porque pode estar demorando, pode estar difícil, pode estar sofrido, mas a promessa de Deus vai se cumprir. Ele prometeu, Ele jurou. Então lance mão dessa esperança. Olhe para o que Deus prometeu, olhe para o que Deus jurou. E o verso 19 então prossegue, dizendo assim, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Qual é a ideia aqui? Âncora, você conhece? Aquela peça de ferro, nos navios grandes, às vezes de um metal mais leve, nos navios menores, às vezes uma pedra numa balsa pequena, mas que o piloto do barco, responsável pela embarcação, joga para que ela se fixe no solo, ou o mais fundo possível, para ela funcionar como um lastro para o barco. Eu tenho oportunidade, às vezes, de andar de barco com o meu irmão, e ele tem curso de piloto de barco e tal. E quando você para no barco, e o barco balança muito, você até fica meio enjoado. A âncora nem sempre consegue impedir o barco de balançar, mas a âncora impede o barco de ir para longe. A âncora deixa o barco firme no seu local. O barco pode até balançar, mas ele não vai a lugar nenhum. Todos nós precisamos de âncoras. Todos nós só funcionamos bem quando estamos ancorados. Há uma série de certezas na sua vida que fazem com que você esteja tranquilo aqui me escutando. Vamos a algumas delas? Primeiro, você tem uma cama para você dormir hoje à noite. Eu acredito que se você não tivesse ideia de onde você ia estar dormindo hoje à noite, provavelmente você não estava sentado tranquilo para escutar o sermão.
você tem o que comer hoje à noite ou amanhã cedo. E esse tipo de coisas que a gente sabe sobre a nossa vida vão nos deixando assegurados ou preocupados. Mas chega uma hora que as âncoras que a gente tem vão todas embora. Perde o emprego, perde aquele parente que era a nossa referência, aquele que quando tudo ficava ruim a gente corria para ele, ele tinha um bom conselho, ele tinha a solução, ele estava com a gente no aperto. A gente perde a influência, a gente perde o poder, a gente perde alguma coisa que era a âncora. E o que é curioso é que essas âncoras todas que eu mencionei, elas não nos ancoram de verdade. Elas não funcionam como âncoras definitivas, elas são âncoras muito pobres. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas no coração. O dinheiro não pode ser a âncora. Se é o seu relacionamento, cuidado para você não gostar mais do seu cônjuge do que do próprio Deus. É uma âncora perecível. Tantas outras âncoras podem ser lançadas, mas sabe o que acontece? A gente descobre que essas âncoras falham. Por isso, Jesus nos diz para a gente não ajuntar tesouros na terra, porque na terra a traça corrói, a ferrugem corrói, o ladrão escava e rouba. A âncora que você quiser lançar aqui, ela não funciona. E o escritor está dizendo, você precisa de uma âncora para a sua alma. E a âncora da sua alma tem que ser a promessa de Deus e o juramento de Deus. Deus prometeu para você que Ele ia mandar o Filho dele, e Ele já mandou. Deus prometeu que nunca vai te abandonar, e Ele está com você em todos os momentos. Deus prometeu que Ele vai te levar para uma eternidade de alegria, de regozijo, de bênção e de paz na sua presença. Ele vai fazer isso. Ele prometeu que mandaria o seu Filho, e mandou, e Ele não conheceu o impossível em nenhuma das suas promessas. E sabe de uma coisa? Além de prometer, Ele jurou. Só que a âncora que a gente costuma lançar, ela é jogada para baixo. Não é assim? Você já viu o marinheiro pegando a âncora e tentando fixar na nuvem? Não. Só que a âncora do crente é assim. Porque a âncora do crente está segura e firme aonde? Ela penetra além do véu. Que véu? Normalmente a gente seria tentado a pensar, como os hebreus destinatários originais desta carta, daquele véu que ficava no templo, que separava o santo dos santos do santo lugar. Só que o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Aquele véu rasgou de alto a baixo. E agora, nós sabemos que Jesus subiu aos céus, no santuário celestial, e Ele penetrou além do véu, lá no céu. Ele entrou como precursor por nós. Jesus está lá no céu, assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, tendo cumprido todas as promessas e juramentos do Senhor, e Ele está lá governando tudo. E é lá que está a nossa âncora. Nós somos gente esquisita, a nossa âncora ela é pendurada em cima, não embaixo, gente. O que ancora a nossa existência é o que nos prende para cima, não para baixo. E essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Onde a nossa alma está ancorada? Onde a nossa alma está ancorada? Você já ouviu falar que só existe ateu enquanto o avião tem 2 pilotos vivos? E que quando está sabendo que vai morrer, não tem mais ninguém que é ateu, porque aí todo mundo fala, peraí, acho que a minha âncora não estava tão boa assim. É importante a gente se perguntar, e vez ou outra, Deus balança o barco para a gente prestar atenção que a âncora que a gente está usando não é boa. Às vezes Deus faz com que a gente tenha tempestades financeiras para perceber que o doador de tudo é Ele. Às vezes Deus torna os nossos relacionamentos turbulentos, as nossas garantias, as nossas propriedades, tantas outras âncoras que a gente lança indevidamente. E Ele está nos convidando aqui a lançar uma âncora para cima. Você já imaginou como seria uma âncora fincada no trono de Cristo? Será que essa âncora escapa? Será que essa âncora solta? Será que essa corrente arrebenta? Será que alguém que está ancorado assim fica à deriva em algum momento da vida? E a resposta é, claro que não. E o escritor sagrado então está dizendo para pessoas que estão experimentando dificuldades enormes, eu sei, tomaram todos os seus bens,
mataram alguns de vocês, execraram vocês publicamente, acabaram seus círculos sociais, queimaram o filme de vocês na sinagoga, falaram mal de vocês no templo. Vocês são mal vistos agora por todo mundo, mas vocês estão com Jesus Cristo. Ele é melhor do que tudo. Ele é a realidade, não a sombra. Não vai fazer que nem o cachorro do Esopo, largar o osso para pular na água. Em cima da ponte pode estar bem problemático, mas você está com o osso na boca. Você pode estar com Cristo e sofrendo tudo isso, mas você está com o melhor de Deus. Paciência, paciência. Porque Deus prometeu, porque Deus jurou. Essas duas coisas são uma âncora firme da sua alma. E sabe onde é que essa âncora está espetada? Lá no céu, além do véu, onde Jesus Cristo penetrou por nós. É fácil balançar a vida de alguém que tem uma âncora dessa? Não é. Como é possível regozijar-se nas tribulações? Como é possível ter paz no meio das dificuldades? Como é possível ter estabilidade emocional no meio de um mundo tão turbulento como esse? Tem que jogar a âncora para cima. Essa é a resposta. E meus irmãos, nós ainda não estamos vivendo dias comparáveis aos dias dos nossos irmãos do passado, estes hebreus aqui. Nós estamos ficando preocupados. Uma juíza recentemente proibiu que fosse falado do púlpito de uma igreja que o homossexualismo é pecado, na Bahia. Nós estamos vendo escolas e mais escolas perdendo o direito de ter leituras bíblicas, câmaras estaduais, municipais não permitem mais o uso da Bíblia em suas sessões, tantas outras coisas. Leis que protegem cada vez mais um determinado grupo da sociedade que tem uma visão completamente distorcida da realidade, e ser cristão está começando a ficar cada vez mais complicado. Mas há outros problemas que a gente enfrenta na vida como cristão e alguns que atingem toda a humanidade, cristãos e não cristãos. Quando essas crises chegam, nós podemos ser tentados ao desespero, nós podemos ser tentados ao abandono da fé, nós podemos ser tentados a perder a paciência, a longanimidade. Como é que a gente faz para vencer nessas circunstâncias? Você e eu precisamos olhar onde é que está a âncora da nossa alma. E a sua âncora tem que estar para cima, fincada lá no santuário celestial, aos pés de Cristo, no seu trono, baseada nas promessas, baseada no juramento de Deus, baseada no caráter de Deus. É por isso que quando a gente está com dificuldade, uma das coisas mais consoladoras para nós é estudar sobre Deus. Quando a gente está em dificuldade e a gente começa a ver que Deus não falha, que Deus não mente, que Deus não se atrasa, que Deus não erra, que Deus não se esquece, a gente começa a falar assim, mas espera aí, se Deus é tudo isso, por que eu estou preocupado? Mentaliza que você vai para um hospital e você está preocupado com a cirurgia. E aí de repente você sabe que o médico já fez cirurgias assim, espetaculares e já salvou pessoas em situação muito pior do que a sua. Isso te traz algum conforto? Pois é, multiplica isso ao infinito. E você vai ter ideia de quem é Deus, do seu poder, da sua glória. E agora olha para o que Ele prometeu e para o que Ele jurou. E descansa. E é por isso que a gente vem para a igreja. Sabe por que a gente vem para a igreja? A gente vem para a igreja porque a vida lá fora está difícil. O problema lá fora está terrível. Mas a gente vem aqui e fica cantando assim, incomparáveis são tuas promessas para mim. Meu Jesus, outro igual, não há. A gente vem aqui e fala, com tua mão, segura bem a minha, porque eu sou frágil, mas o Senhor é poderoso. A gente vem aqui e diz assim, me ajuda, Senhor, porque ainda que cadeias venham me prender, eu quero te louvar para sempre. Eu quero ter lábios que confessam o teu nome, ainda que os homens se levantem contra mim. E a gente vem para ser lembrado dessas coisas. E quem está lembrado disso, está com uma âncora esticadinha, presa para valer, no lugar mais seguro do universo, que é o trono do Senhor Jesus. Meus irmãos, a minha oração é que nós nos lembremos dessa âncora, uma âncora segura e firme da alma, que nos capacita a enfrentar todos os problemas. Não há promessa alguma de Deus que a gente não vai enfrentar problema. Aliás, os nossos irmãos do passado enfrentaram problema de tudo quanto é tipo. Você pode ver aqui nessa carta. Mas existe uma promessa de Deus sim,
de que se você está ancorado com Ele, esses problemas não vão te arrastar, eles não vão te derrubar. Eles vão te afetar sim, eles vão te trazer tormentos e crescimento no meio do caminho, mas eles não vão te derrubar. Não há como impedir que você sofra. Não há como impedir que você enfrente problemas. Eles fazem inclusive parte do plano de Deus. Mas nós podemos passar por tudo isso bem ancorados. E a minha oração é que a gente se lembre disso. Âncora para cima, meus irmãos. Âncora fixada no trono de Cristo. Lembrando de Deus, do seu caráter, das suas promessas, do seu juramento. E que assim a gente persevere com fé e longanimidade e sejamos os herdeiros das suas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, meus irmãos, entoar um último hino. Marcharemos cheios de